Aê, segundão! Aí, terceirão! Beleza, rapazes? Beleza, meninas? Saudade de vocês, viu? Bom, vamos dar início então à nossa aula virtual de Biologia de Laboratório da parte prática. E hoje a gente vai ver a parte de histologia do Sistema Nervoso Central. Histologia, estudo de tecidos, ok? Tá? Muito bem. Quando você fala em sistema nervoso central, você não pode esquecer de falar também sistema nervoso periférico, tá? Porque o sistema nervoso periférico e o central trabalham o quê? Em conjunto, ok? Tá? Mas hoje a nossa atenção vai ser em cima do central, tá bom? Quando você fala em sistema nervoso central, você fala em encéfalo, cérebro, cérebro, encéfalo, encéfalo, cérebro. Quem é que está dentro de quem? O cérebro está dentro do encéfalo, o encéfalo está dentro do cérebro. Ok? Normalmente a gente costuma fazer confusão com isso aí, mas o cérebro está dentro do encéfalo. E quando a gente fala em encéfalo, a gente fala em regiões específicas do encéfalo. Tá? A gente fala, por exemplo, em regiões importantes. Você fala em cérebro, você fala em cerebelo, você fala em bulbo e você fala em ponte. Né? Normalmente a gente fala cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. Tá? Cada um com suas funções específicas. E outra coisa, hein? Pessoal, a gente consegue lembrar de coisas com detalhes durante muito tempo. Tá? Coisa de 5, 10 anos, com detalhe você consegue lembrar. Tá? O que é que existe uma memória, como se fosse um gravador natural que a gente tem, que guarda detalhes, principalmente as coisas que mais marcaram a gente. Tá? Como, por exemplo, o seu primeiro beijo, tá certo? Né? A primeira namorada, e aí vai. Agora, vamos começar com a primeira parte chamada de cérebro. 1,5 kg dentro dessa caixa craniana de um dedo de espessura. Um dedo de espessura, uma caixa craniana. E o nosso cérebro está mergulhado lá dentro. Né? Quando a gente fala em cérebro também, em encéfalo, né, toda a medula espinhal, a gente não pode esquecer de falar também em neurônios. Tá? São as células nervosas que montam todo o nosso sistema nervoso central. Tá? E os neurônios, pessoal, existem uma quantidade absurda. Né? Nós temos lá mais ou menos em torno de 86 bilhões de neurônios, quase 100 neurônios, que formam todo o nosso sistema nervoso central. Toda essa parte de encéfalo, né, propriamente dita, é formada pelas nossas células nervosas chamadas de neurônios. Outra coisa importante, pessoal, que a gente não costuma falar bastante. Você fala em neurônios, tá certo? Você fala em células que não têm um processo de regeneração. É como se fossem pequenos fusíveis que vão apagando, apagando, apagando conforme a idade vai chegando. E quando você pergunta ou vai visitar a sua avó, aquela avó que tem os seus 80, 90 anos, até lembrar o seu nome, ela fala o nome de todo mundo da família, até chegar no seu nome. Porque os neurônios, conforme a idade vai avançando, eles vão queimando, vão queimando, vão queimando, vão queimando, dando esses lapsos de memória. Salvo algumas doenças que existem aí, tá certo? Que faz com que os neurônios eles começam a apagar de forma prematura ou precoce. Alzheimer, por exemplo. Né? Mas o nosso cérebro, tanto assim, 100 bilhões de neurônios, tanto para o homem como para a mulher, forma todo o nosso cérebro, propriamente dito, o nosso sistema nervoso central. Além disso, pessoal, nós temos também o nosso cerebelo. O cerebelo, pessoal, né, ele tem suas funções específicas, como o cérebro tem também. No caso, por exemplo, de movimentos, no caso, por exemplo, de a postura mecânica, essas coisas todas aí. Nós temos também a ponte, que é transferência de informações importantes para levar as informações até processar essas informações. Nós temos o bulbo também, raquidiano, que a gente diz, né? Ele está responsável com o batimento cardíaco, respiração. Nós temos, por exemplo, no caso da deglutição, o controle de deglutição, como por exemplo a tosse, o vômito propriamente dito. Quando você fala em cérebro, você fala em divisões. Nosso cérebro. Você tem o frontal, você tem o occipital, você tem a parte parietal,
você tem a parte temporal, acompanhando todos os ossos que formam e que cobrem toda a nossa caixa craniana. Então essas regiões do nosso cérebro, elas acompanham os ossos que cobrem todas as regiões os ossos que cobrem as regiões do nosso cérebro. Acompanha direitinho, tá bom? Essa parte aqui, pessoal, de microscopia, tá? Vocês vão olhar, já está postado, vocês vão ver as células, ou seja, neurônios aqui propriamente dito, são neurônios motores. E esses neurônios motores que vocês vão ver, tá? A foto vai acompanhar bonitinho, tá? Existe também uma foto que eu fiz de uma peça que eu tenho aqui em casa, que seria um cérebro humano, que a gente vai ver isso lá na escola depois, com mais detalhes, para vocês fazerem essa aula então, tá bom? Então, de novo, histologia do sistema nervoso central, histologia tecidos, neurônios, 100 bilhões de neurônios que cobrem todo o nosso sistema nervoso central. Sistema nervoso central, formado por quem? Formado por cérebro, cerebelo, bulbo e ponte. Comunicação com o meio externo, órgãos dos sentidos, batimentos cardíacos, postura, controle de deglutição, transferência de informações, tudo isso, nosso cérebro e o encéfalo inteiro, eles processam. Tá? Então, a parte de microscopia vai acompanhar a lâmina, bonitinho, pode ver que já está posta aqui a lâmina. O professor filmou direitinho no aumento de 40 vezes, né? Essa observação que vocês vão ver, e está acompanhando também as fotos referente à observação e à filmagem que o professor fez. Tá bom? Tarefa para casa. O que vocês vão fazer? A tarefa é, vocês vão fazer uma pesquisa a respeito do sistema nervoso central, com suas regiões específicas e nomes específicos de cada região. Não esqueçam das glândulas principais que existem dentro do nosso encéfalo. Tá? É muito importante isso. Essa é a tarefa de casa que vocês vão fazer em grupo e vão mandar para quê? Depois que vocês fizerem essa tarefinha de pesquisa, vocês vão mandar para onde? Vocês vão mandar para a página do professor. Qual que é a página do professor? Vocês entram na web, vocês entram no Google e lá está escrito atividades de biologia. E nessa atividade de biologia que você vai colocar, tá? Você vai postar lá dentro, na parte de postar, tá? Essa pesquisa que você vai fazer. E qual é a pesquisa que você vai fazer? Qual é a pesquisa de informações? O esquema do nosso encéfalo, esquema do encéfalo todo, com suas regiões e funções. Bonitinho. Vou mandar para a página do professor, atividades de biologia, que o professor vai postar isso, vai avaliar isso bonitinho para vocês, em termos de conteúdo já estabelecido. Essa atividade da histologia do sistema nervoso central, com a verificação de neurônios e a parte de observação em laboratório, faz parte do nosso conteúdo a ser desenvolvido. Ok? Beijo para vocês, se cuidem e até a próxima aula. Bye!